Bem, estamos aqui no centro de São Paulo com Mário Vaz Filho para o Papo de Boqueiro número 6. Tudo bem, Marinho? Até agora tá. Mário, fala um pouco como que você chegou na Boca. Bom, eu podia falar que cheguei de ônibus, ia ser muito engraçado. Chegando, pô, de repente resolvi querer fazer cinema. Conheci alguém que conhecia alguém que fazia cinema. Aí me apresentei e comecei a fazer com o Bart Velho, que era um projeto para um filme sobre o Rondon, que acabou não saindo, mas aí eu trabalhei lá com ele uns 6, 7 meses e fui conhecendo as pessoas da Boca e fui me entrosando. É isso aí. E você foi assistente de vários cineastas, né? O que você aprendeu com o Jean Garret? Olha, normalmente eu acho assim, o cara, você tem que. O que eu acho que as pessoas não é que elas aprendem. Elas aprendem mais como não se faz de que aprender. Cada um tem sua linguagem. Você vai aprendendo algum detalhe técnico, uma coisa ou outra, que depois você vai colocando no seu modo de ver a coisa. Você aprende aspectos técnicos lá, que eu acho que é em toda a profissão. Só acho estranho é o político, rapaz. O político já começa como se fosse como cinema, ele já começa como diretor. Quando o cara vai fazer cinema, tu é assistente de produção, depois você faz produção, depois você ajuda a escrever roteiro, depois você vai como assistente você vai como continuista, depois assistente de direção, e vai assim até você começar a dirigir. Eu acho que o político tinha que ser igual, começar vereador, depois ir para deputado estadual, federal, porque aí a gente evitava essas coisas que estão acontecendo no país. Do cara ir direto pra presidente sem porra nenhuma e é igual o cara dirigir um filme sem nunca ter entrado num campo de filmagem. Já aconteceu isso. E ver as merdas que dá. E o que o Jean tinha de diferente entre os outros diretores da Boca? É que ele era Mário? português. Isso era bem diferente dos outros. Do resto. Não, mas eu digo tecnicamente, como diretor, o que você via nele diferente? Eu acredito que ele sabia, aprendeu, sei lá, trabalhou com o Mujica, trabalhou com o Candeias, foi assistente também do Fauzi Mansur. Então eu acho que ele teve uma escola boa. E então, quando eu trabalhei, eu fui tentando ver como é que o cara fazia. Então, o que eu vejo de diferente é isso. Porque ele fez a trilha do cinema. É diferente, por exemplo, do Kopesky, que é o caso, que é puta do amigo meu, um cara muito legal. Só que o Kopesky também já de cara foi para dirigir. Ele fez lá ele participou de um filme do Egídio lá como qualquer coisa, sem ter nem ligação com o filme, mas como estagiário. Ele foi dirigir. Então, porra, ele não tinha muita relação, como se relacionar com a equipe, essas coisas todas. E quando você vê, quando eu fui dirigir, eu tinha 10 filmes como assistente. Quer dizer, quando eu fui lá, eu já conhecia a equipe toda, como é que a coisa funcionava, como é que a equipe se porta numa filmagem. Porque se ela vê o diretor, porque a equipe tinha o seguinte, se ela vê o diretor na primeira, segunda cena meio complicada, não sabendo o que quer, o que acontecia? O nego olhava pro outro e falava, ei rapaz, vamos nesse filme, vamos ter muito trabalho. Se de repente visse lá 2 primeiras cenas e saísse numa boa, é porque o filme ia correr bem. Então eu tinha já mais ou menos essa experiência, uma grande experiência, tinha trabalhado em 10 filmes com 5, 6 diretores. Então isso ajudou bastante quando chegou a hora de dirigir. E dos filmes que você trabalhou como assistente, quais que você considera os melhores, Mário? Olha, eu gosto muito da Mulher que Inventou Amor, do Jean Garret, A Força dos Sentidos, também do Jean, o Orre Buceteia, do Cláudio Cunha, que eu também fui coautor do roteiro. Trabalhei com o Di Fraga, que também era, para mim, um bom diretor, mas o filme não achei. Era um episódio da Embrap e um filme lá até com a Matilde Mastrange, mas eu não achei lá muito bom. Eu gostava até de trabalhar com o Davi Cardoso. Embora eu não acho que é um grande diretor, mas deixava a gente trabalhar à vontade. Então era interessante trabalhar com o cara. Dos diretores que você trabalhou como assistente ou como continuista, qual que você preferiu trabalhar? Sem dúvida com o Jean Garret. E por quê? Até porque você trabalhou em Porque roteiro? a gente criou uma certa relação, uma certa amizade e ele deixava a gente ficar meio à vontade,
podia dar palpite. Tem diretor que não gosta de palpite, que eu acho certo. Hoje eu também não é que eu não gosto. Eu gosto, né? Se o cara vem com que ele acha uma boa ideia, eu até falo para ele, de uma forma até meio sutil, pô, a ideia é muito boa. Quando você for dirigir, você aproveita e usa a ideia. E o Jean não. O Jean, se ele gostasse da ideia, ele não tinha problema nenhum de usar. E se ele não gostasse, ele mandava a gente para aquele lugar e estava tudo por conversar. Mário, dos seus filmes como diretor, ou dos episódios, quais você considera os melhores? Olha, na realidade, melhor eu não tenho. O que criou assim um pouco mais de condição, até que até agora é meio falado, é o Pistoleiro Chamado Papaco. Mas eu gosto muito do primeiro episódio que eu fiz do Ousadia. Foi a minha estreia, porque parece, acho que na estreia a gente usa tudo que a gente aprendeu até aquele momento e depois a gente vai se depurando. Mas em vez de melhorar, eu acho que eu fui... Porque como entrou o sexo explícito, e aí tinha uma opção, faz explícito ou não, eu acabei fazendo cinema visando exclusivamente o mercado. E a gente acaba, talvez de uma forma errada, se acostumando com isso. E você acha que o filme de sexo explícito acabou com a boca? Não, é inevitável. Isso aí, quem fala isso está falando bobagem. Porque já vinha no mundo inteiro. Como o Brasil copia o mundo inteiro, o que o povo queria ver era isso. Ver que de repente veio 2 filmes estrangeiros lá, aquele japonês Império do Sentido, que tinha uma cena lá de sexo oral. Agora o filme é bom. E o Calígula, que veio com a cena de sexo enxertada, até o diretor da época, o Tinto Blas, que era um diretor de nome, até queria tirar o nome, deu um certo auê. E ele recebeu um título provisório para passar o filme, uma censura provisória. E o que aconteceu? Porra, lotava, tinha sessão de madrugada. Então o cara queria ver, era isso mesmo, era coisa dentro. Então não tinha como escapar. E aí o que aconteceu? A gente achava lá na boca que ia ser uma onda passageira e voltava ao normal. Mas não, porque no Brasil faz a coisa errada. Em vez de eles pegarem alguns cinemas para passar explícito e continuassem com a produção normal, não, todos os cinemas começaram a passar explícito, porque é o que dava dinheiro. É tudo uma coisa meio instantânea. Aí o que acontece? O público foi se afastando de filme brasileiro porque ele achava que só tinha filme de sacanagem. E aí a produção se estrangulou. Junto com isso também acabou fechando a Embrafilme, que se era um mal necessário, porque tinha um tipo de produção que bem ou mal levava a público, acontecia. E o público foi se distanciando, porque aqui é tudo assim. Nos anos 70, por exemplo, naquela coisa do Brasil, ame ou deixe, o Brasil grande, Copa do Mundo, campeão do mundo, tudo que era brasileiro passou a ser bom. O que aconteceu? Os caras começaram até a ver filme brasileiro. Aí veio aquelas comédias eróticas que deu certo, funcionaram. E aí todo mundo passa a fazer comédia erótica. Aí veio um cara, sei lá, por acaso faz um filme de bang bang, todo mundo passa a fazer bang bang. Então os caras vão na esteira do sucesso. Só que como um filme demora, antigamente, para até começar o filme e tal, demora 3, 4 meses, muitos filmes até ficar pronto a onda já esfria. O sexo explícito durou. Ele começa, o primeiro filme que entra em cartaz é o Coisas Eróticas, em 82, e numa série, os negros dizem, é uma coisa passageira, mas foi até quase 90. Eu acho que no fim já foi na base do enxerto, por quê? Porque o americano entrou no mercado, o dono da Sul foi lá, comprou 200 filmes, barato, dizem que por $2.000 cada um. Ele que tinha os melhores cinemas aqui do centro que passava explícito, quer dizer, bloqueou os cinemas para os outros produtores, então a coisa foi se definhando. Óbvio que aí foram fazendo picaretagem, enxerto, aí o cara começa a se sentir enganado, mas mesmo assim, olha, eu lancei um filme quase em 90, foi o último filme que eu fiz, ele foi filmado em 90, acho que 91, até que o Cirilo e a Márcia Ferro são meus sócios, junto com o Cláudio Portioli. O filme chamava A Piranha, o Cafetão, o Travesti e seu Amante, que era baseado naquele filme do Peter Greenaway. Do inglês. E depois aí, quando foram lançar em vídeo, quiseram rebatizar com Filosofia da Sacanagem. Eu nem me importei. Esse filme entrou no Ouro, 2 semanas, para entrar em outro cinema, foi adiando. Quando ele entrou no Ouro, ele fez uma semana 8.500 espectadores e no outra 8. Pra época não era grande coisa, mas eles até fariam a terceira. Queria que eu garantisse 6.000 ingressos, aí eu falei, não, me dá o meu e passa para outro cinema.
Só que em termos de hoje, em termos de cidade, do centro, tirando aqueles filmes lá da Globo e tal, que para mim não é muito cinema, é um programa de televisão que passa no cinema, que ainda tem um público, porque tem publicidade, essas coisas. O resto, esse público aí de 8 mil pessoas por dia não é um público desprezível. E o que a Boca significou na sua vida, na sua trajetória, mano? A Boca foi uma coisa, foi um amor, assim, era uma coisa que transcendia o trabalho. Eu, de 1970, comecei em 78, porque eu comecei lá em 77, mas não ia todo dia. De 78 a 2000 e pouco, mesmo já tinha acabado o cinema, eu continuava indo lá. Era uma doença, eu ia para lá todo dia, menos domingo, até sábado a gente ia. E trabalhando ou não, eu tive escritório lá, teve grandes amigos lá, muitos, a maioria já morreu. Pessoas vão ter esse mau hábito de morrer. Então eu acho que era um vício. Eu sempre digo, até escrevo no meu livro lá, que a Boca não era um hábito, era um vício. Mesmo quando a gente está filmando fora, quando a gente voltava, a primeira coisa era ir para a Boca. Então era um ponto de encontro, era onde encontrava os amigos, onde eu fiz a minha amizade e onde eu passei momentos muito agradáveis de minha vida, talvez os melhores. Muita gente chama a Rua do Triunfo como Boca do Lixo. O que isso significa para você, esse termo? Pra mim não significa nada. É Boca do Lixo por causa dos puteiros que tinha lá. O pessoal tem um certo preconceito. Eu não tenho. Eu, inclusive, meu livro, o subtítulo Zona do Cinema. Não, a Zona do Cinema é o título principal. Depois fala as aventuras de um cineasta por dentro da Boca do Lixo. Por exemplo, quando a gente lançou lá, junto lá com o pessoal do Instituto João Candeias, o Memórias da Boca, para mim, Memórias da Boca não diz nada. Era muito mais forte se fosse Memórias da Boca do Lixo. Mas aí, por causa de preconceito dos sócios, ficou Memórias da Boca, que para mim é muito menos significante de que se fosse Memórias da Boca do Lixo. Eu não tenho nada contra. Lá convivia assim, o cinema, convivia os marginais, convivia as putas, convivia os traficantes, e todo mundo, a polícia, e todo mundo mais ou menos cada um na sua. Esse que é o problema, não tinha muito de invadir terreno. Eu nunca tive problema lá, nunca fui assaltado, nunca tive problema nenhum durante mais de 25 anos que eu frequentei a Boca. Então, para mim, era muito agradável. E convivia com esse pessoal, e daí? Qual é o problema? Hoje em dia, tu convive com outros tipos de gente que para mim é até muito pior. E, Mário, o que você acha do cinema brasileiro atual? Aí eu já não posso falar muito, porque eu tenho visto, não é que eu tenho visto pouco, eu tenho ido pouco ao cinema. Eu tenho visto um bom número de filmes, mas na televisão. Filmes que passam no Canal Brasil, na Rede Brasil, no canal não sei o que lá, na TV Cultura, outras coisas. Eu que venho para a televisão, provavelmente não seja o melhor, não vou discutir isso. Então eu até já vi alguns filmes bons, tem um filme bom, outro dia até... por exemplo, O Estômago, eu achei um puta filme, mas eu jamais ia ver esse filme por causa do título. Aí como me falaram, eu falei, pô, isso deve ser um documentário, qualquer coisa semelhante aí. Quando me falaram, amigos deram boas referências, eu acabei vendo o filme. Achei muito legal, como tem outros. Agora eu precisaria tomar uma cerveja para lembrar da porra do filme. Nós já vamos. Mas tem filmes que eu acho bom mas essas comédias aí e tal, porra, se eu fosse você, eu achei um lixo. Porra, deu uma puta grana, fizeram 2, deu grana, vamos fazer o 3, o 25 e dar grana pro pessoal. Por exemplo, vou pegar um grande exemplo que eu vi. Por exemplo, eu conheci um carinha que vendia esses filmes na rua aí, camelô de filme, não sei como é que é o nome dele. E ele me deu 2 filmes, por incrível que pareça. Porque eu não compro essas merdas. Ele me deu 2 filmes, Se Eu Fosse Você... E o outro também, que é do Daniel Filho, o diretor, com o Tony Ramos e a Glória Pires. E o outro filme, que era Em Tempos de Paz, que era também com direção do Daniel, com o Tony Ramos e com aquele Dan Stuba. Isso. Aí eu fui assistir os filmes, aí assisti o primeiro lá, Se Fosse Você 2, vi até metade e desisti, achei uma bobagem total. E fui ver o outro. Eu achei o outro um puta filme. Eu acho um grande filme. Aí a gente vai ver a bilheteria. Se eu fosse você, 2 ou 1 ou 2, lá deu uns 4 milhões de espectadores. O outro, que era muito melhor, não fez nem 100 mil espectadores. Quer dizer, então, pô, essa coisa que eu não consigo entender. Quer dizer, não sei se foi mal distribuído, se foi problema de divulgação. Eu não sei qual é a jogada. Mas, porra, tinha os ingredientes do outro. Tinha o diretor, tinha o ator.
o ator tá nos dois filmes, não sei se... Tony Ramos. Se isso aí leva a alguma coisa. Mas e aí a coisa não anda. Então eu não entendi. Realmente para mim isso foi uma surpresa. Porque aí eu já não estou entendendo muito mais da coisa, ou não dá para entender isso. E que me parece, que aí que a gente vê no jornal e tal, que o que está dando público, porque aí eu não vejo, quando eu vejo público, que é assim, não vejo nem, pô, o cara está ganhando muito, está ganhando pouco. Eu acho que quem faz cinema faz para o público. Eu pelo menos penso assim, eu não faço cinema para mim, nem para meus amigos, nem para minha família. Faço para tentar, público é o objetivo da coisa. E hoje está difícil. Você não consegue lançar, não tem espaço, o espaço é caro, tem que pagar não sei o que, tem que pagar mais aquilo. A gente já faz o filme com uma certa dificuldade. Então o objetivo agora que eu acho, se eu fizer alguma coisa, eu tenho 2 projetos para fazer assim imediato. Sem grana, porque do jeito que está a situação, nem pensar em pegar, porque tem projetos aí para entrar em concurso e tal, que eu acho também meio utópico. Parece que eu não posso afirmar isso, mas parece que tem algumas coisas que, não vou dizer que a carta é marcada, mas não funciona, nunca consegui entrar. Então tem 2 projetos que poderia fazer, que seriam 2 documentários. Um documentário que seria, eu vou pegar algumas cenas do Papaco, até hoje fui lá na Cinemateca, acabei me perdendo, pegando o ônibus errado, perdi a viagem. Mas agora já fiz um mapinha de como ir lá, para ver como é que faz, porque o produtor majoritário já autorizou que eu pegasse cenas do filme. Tem atores que estão em outros filmes que eu fiz, que eu quero juntar e fazer mais aí, fazer umas entrevistas com quem está por aí e fazer um documentário que seria mais ou menos revisando o Papaco, 30 anos depois, porque esse ano, o filme é de 86, ele faz 30 anos. Eu acho que é legal, inclusive, para ver as mudanças do que era falado na época, o que podia fazer e que era coisa que hoje provavelmente vai sentir uma certa retaliação, uma certa bronca. Mas até aí morreu Adão. Eu preciso ver se viabiliza. E outro projeto que eu tenho é fazer um filme com a minha mulher, onde ela tem coisas que ela fez em teatro, coisas que ela fez em cinema, e uma peça de teatro que eu escrevi para ela, que a gente não conseguiu montar. Eu vou pegar trechos e vou tentar juntar tudo e fazer um documentário chamado Revivências. Revivência é uma palavra que para mim é meio de tipo Guimarães Rosa, roseano, mas que eu procuro no dicionário e não achei. Tem coisas parecidas, mas para mim significa o seguinte, que seria revivência seria viver outra vez a mesma situação. Eu acho que é por aí. Mário, só pra gente fechar, na época do filme Explícito, você trabalhou bastante. Quais que eram os atores que compareciam mais, que conseguiam dar conta do recado? Pra mim, tinha muito. Walter Gabarrão, Oswaldo Cirilo, Jaime Cardoso, Silvio Júnior. Tinha uma penca aí, tem outros aí que eu até vou esquecer, mas esses aí funcionavam. Porque é aquela história, teve muito cara aí amador que se meteu a fazer e na hora dava vexame. Mas quem era profissional, esses caras aí, pra mim eram profissionais. E nunca deram problema, não. A maioria desse pessoal, a gente já tinha o elenco, era mais ou menos esse. Até quando eu fui fazer o Papaco, foi engraçado, que o pessoal veio se oferecer, pô, não, deixa eu fazer, e eu falava, pô, não é esse tipo. E por um acaso eu encontrei o Benini, que tinha feito comigo já 4 filmes, e era ator, esse era ator. Eu falei pra ele, falou, eu topo se eu gostar e tal. E aí, porra, eu acho que dei muita sorte, porque realmente ele é um excelente ator, ele tá muito bom no filme. Ele parece que ele não gosta muito, ele disse que teve problema na televisão por causa do filme. Nem sei se ele vai topar fazer aí, se eu fizer o documentário do Papaco, se ele vai topar falar. Mas eu acho que, porra, ele fez um puta trabalho, o trabalho foi muito gostoso. A gente filmou durante a Copa do Mundo de 86, dia de jogo não tinha filmagem, aquelas coisas bem brasileiras. E foi um filme que, além de tudo, foi muito divertido de fazer, foi muito legal. Equipe muito legal. Guararema, Mário? Onde foi filmado? Não, foi em uma cidade chamada Luiz Carlos, era uma estação de trem que está abandonada, que é perto de Mogi das Cruzes. Na época a estação já estava totalmente deteriorada, imagino que agora deve ter só resto. E é engraçado, tem uma igreja no fundo, uma parte da cidade é moderna e outra parte é antiga. Então eu falei, bom, se a gente pôr a câmera só por lá de lá, dá para fazer. Então foi feita uma parte dos exteriores lá, outras partes lá pelas redondezas. E aí o salão foi feito no Mazzaropi, na Oficina Cultural Mazzaropi, que tinha um curso lá de como fazer cenografia.
Acho que deram uma grana lá, eu não sei, eu não entrei no mérito. Acho que deram uma grana para alguém, então fizeram como se fosse a coisa de aula e tal, e ficou bonitinho o salão. E não sei se pagar, porque essa parte da produção eu não me meti. Mário, você, você é uma pessoa que as tuas origens é Kafka, Nelson Rodrigues quais são os autores que você sempre gosta de citar? Não, pra mim não tem. O Kafka foi um acidente. O Kafka é uma peça que eu usei o suporte para fazer o negócio com o Nelson Rodrigues. Não, meus escritores é Shakespeare, Brecht e Nelson Rodrigues. Pra mim, tendo esses três, o resto é secundário. Embora tem muito cara que eu goste, né? Pô, tem outros que eu gosto, mas Não, lógico, lógico. são essenciais. Aqui, se pegar brasileiro, porra, eu gosto do Guarnieri, Dias Gomes, do Plínio Marcos. Então tem uma série, tem pessoal mais antigo, porque esse pessoal mais novo pode até ter gente boa, mas eu não conheço, não tenho relação, assim, muita relação. Mas esses aí pra mim são os essenciais. E Mário, você se recorda, tem algum episódio pitoresco você contar do Jean? Tem uma história que o Jean tentou atropelar o índio uma vez, não tem? Não, mas isso aí é coisa de bebum, isso aí é engraçado na hora, né? Quando contando, você contando bêbado. Falar assim a seco não tem a menor graça. Não, eu não sei qual foi, mas pra mim não passou de uma brincadeira. É que o índio gosta de levar a coisa pro outro lado. Não, essas coisas aí, meu, essas coisas aí que eu digo pra pessoa. O nego fala, fazer filme que acontece é engraçado. É engraçado pra quem tá lá, naquele momento. Aí saiu dali, eu acho até meio babaca. Tá certo. Mário, era isso. Te agradeço muito, viu? Falou.